Olá, gente! Feliz domingo aí para vocês. Muito bem-vindos, bem-vindas. Que bacana, tô aqui para a gente bater um papo legal, né? Conversar um pouquinho sobre ansiedade, falar sobre as coisas da vida, né? Compartilhar com vocês também coisas que aconteceram comigo. E bora aí, gente. Então, eu fui surpreendida, né? Eu estava há 2 anos, e aí vocês vão entender por que que eu vou falar sobre isso com vocês. Que tem a ver com ansiedade também, né? Eu fui surpreendida aí, eu estava 2 anos sem fazer atividade física por questões de saúde aí da minha mãe, né? Acompanhando minha mãe no tratamento que ela faz oncológico. Só que chegou uma hora que eu falei, não, não dá mais, eu tenho que cuidar de mim. Porque eu estava muito disponível para ela, tudo bem, por conta do momento mesmo. Só que eu deixei de cuidar de mim. E o que acontece? Voltei, né, à atividade física no início do ano, bem devagar. Aí optei fazer um Muay Thai, que é uma atividade diferente, que eu nunca tinha feito antes. E porque eu precisava também perder um pouco de peso, né? Porque devido a esse tratamento da minha mãe, eu também fiquei com um pouco de ansiedade e acabei comendo muito doce. E aí, comecei a fazer atividade física, estava indo bem, estava me encontrando, gostando bastante. Só que semana passada, no momento da aula ali, o que aconteceu? Eu tive um rompimento uma ruptura de músculo, do músculo da panturrilha. E foi uma dor assim, surreal. Eu não consegui encostar o pé no chão, foi terrível. E eu já estava com planejamento de voltar para a musculação também, porque a musculação é fundamental, gosto, me faz bem. E aí rapidamente eu pensei, caramba, eu me planejei, comecei no Muay Thai, aí tava me planejando para ir para musculação e de repente acontece tudo isso e agora vou parar de novo, vou voltar a estaca zero. Isso eu pensei na hora, que é natural a gente pensar isso, claro. Só que depois eu parei e pensei assim, não, peraí. Não quer dizer que eu não vá continuar a fazer atividade física, isso é uma condição temporária. E aí não tem aquela frase que vocês já devem ter ouvido, faça do limão uma limonada, porque as coisas acontecem, os imprevistos acontecem. A gente faz o planejamento, eu tinha todo um planejamento meu aí, de voltar para musculação, cuidar mais da minha saúde e, em paralelo, fazer um Muay Thai. Só que no meio do caminho aconteceu esse imprevisto. Mas eu pensei, não, eu vou fazer da forma, com as ferramentas que eu tenho, da forma como dá para fazer. E aí eu comecei a fazer, fui para o médico, né? O médico me examinou, passou uma ressonância, vou fazer inclusive amanhã, né? Tô com um hematoma na perna, tá inchado. E aí ele falou, olha, houve um rompimento parcial da musculatura, mas aí eu perguntei se eu podia fazer o Muay Thai não utilizando as pernas, mas sim só os braços, como se fosse um boxe. Ele disse que sim, e que eu posso caminhar muito devagar na orla da praia. Então eu falei, bom, nesse momento é o que eu tenho por hora, só que eu não vou paralisar, deixar de fazer atividade física por conta disso. E aí eu pensei, bom, eu vou compartilhar isso com os meus seguidores, porque o que acontece? Vem os reveses da vida, né? E a ansiedade, ela traz muito essa questão do controle. A pessoa que tem ansiedade, ela quer ter tudo aqui na palma da mão, tudo controladinho. É como se ela tivesse um painel de controle e ela tivesse o controle de todas as coisas, tá? Ah, alguém falou aqui, ó, você parece minha professora de português. Ah, que bom. Espero que ela seja bonita. Pelo menos eu pareço com a pessoa bonita. Mas enfim, é como se a pessoa que tem ansiedade é como se ela tivesse um painel de controle e ela quisesse ter tudo na palma da mão, só que isso não é possível. E aí, qual é a mensagem que eu trago para vocês nessa manhã, nessa tarde, já início de tarde? O que você planejou que não deu certo? E aí, por hora, você desanimou, falando, na minha vida dá tudo errado, eu não consigo fazer as coisas, poxa, planejei tal coisa.
Porque isso vai acontecer sempre, os reveses da vida, os imprevistos da vida. E esse imprevisto pode ser uma questão de saúde, pode ser um relacionamento que não está sendo legal para você, pode ser um trabalho que você perdeu, né, que foi demitido, pode ser alguém que está te perseguindo lá no trabalho, pode ser um familiar seu que não te entende, não te compreende, pode ser várias situações. Você pode fazer um planejamento e acontecer, sei lá, você se machucar, sofrer um acidente, algumas coisas, né, podem acontecer. Porém, o que você vai fazer com essa limonada, com esse limão que apareceu na tua vida? Você vai sentar, chorar e dizer, ah, não, na minha vida dá tudo errado, não vou conseguir. Não, levanta a cabeça, tá? Erga a cabeça e começa a pensar, eu não tenho controle de todas as coisas, mas eu vou trabalhar com o que eu tenho. Porque, olha, eu estava bem, eu estava fazendo atividade física, não tinha nada, não tinha problema nenhum na minha perna, não tinha nada. E, de repente, num dia comum de aula, rompeu a musculatura da minha perna, eu senti uma dor horrorosa que eu não conseguia encostar o pé no chão, não conseguia andar, né? Minha perna ficou inchada, ainda está inchada, e eu até dei uma sumidinha daqui por causa disso também, que eu não estava muito legal. E eu falei, caramba, aí fiquei triste. Falei, poxa, fiquei esse tempo todo sem fazer atividade física. Agora que eu resolvi voltar, acontece isso. Aí não vou poder fazer musculação. Falei, não, peraí, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Porque isso aqui é uma condição temporária. E nada na nossa vida é permanente, né? Às vezes você tem um planejamento, a tua vida tá indo bem, de repente acontece uma coisa aí na sua cabeça, né? A ansiedade que traz aquele sentimento de controle. Ah, não, eu não vou conseguir, deu tudo errado, eu vou parar, vou desistir. Não, trabalha com o que você tem. Porque, ó, se você pega o limão, se você pegar o limão, partir ao meio e chupar esse limão, ele é horrível, ele é extremamente azedo, né? Agora, se você pega esse limão, bate com açúcar, com gelo, olha, dá uma limonada deliciosa. E é isso que é isso que eu quero trazer para você, tá? Foi uma live até que eu nem programei, não tive script nenhum de live, tô seguindo aqui, tá? Mas eu quero muito compartilhar. Eu vou começar a compartilhar meus desafios de vida com vocês também, porque isso serve de inspiração. Porque às vezes você está quase chegando no seu objetivo, você está quase conseguindo aquele trabalho que você deseja, você está querendo perder peso, você está conseguindo, você está se esforçando, fazendo atividade física, você está saindo de um relacionamento tóxico, você está fazendo coisas, você está com as suas forças interiores, você está seguindo a vida e está indo. Aí vem alguma coisa para tentar te desanimar, mas não deixe isso acontecer, sabe por quê? Porque você é capaz. Pode ser que as coisas não deram certo hoje. Você planejou, fugiu do seu controle, mas amanhã será um novo dia, tá? Será um novo dia. E o mais importante é você agradecer e dizer, ó, eu tô com saúde, acordei, tô viva, tô vivo, tô com saúde. A ansiedade, gente, ela tira a tua paz, porque ela sempre tá dizendo para você que você não vai conseguir, que tá tudo muito difícil, mas que você não é capaz, que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Só que não dá para ficar perdendo tempo com essas coisas, né? Eu tive momentos muito difíceis na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, momentos em que eu não acreditava em mim mesma. Por quê? Eu sempre ouvia que eu não sabia fazer as coisas direito. Você não sabe fazer nada. E eu criei uma ideia sobre mim de que eu era incompetente, que eu não conseguia fazer as coisas, que eu não era tão boa assim, né? Que ninguém gostava de mim, ou que para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que ceder o tempo todo nos meus relacionamentos, né? No meu trabalho, ceder o tempo todo com a minha família. Só que depois que eu descobri que não é bem assim, né? Eu fiz terapia, eu me descobri, me reconheci, eu falei, peraí, eu sou capaz. E talvez você esteja aqui também achando que você não é capaz. Ó, tem gente aqui, ó, primeira vez aqui, a Tatá, muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, Edilson. Obrigada aí, Ana Késia, queridona.
Edinaldo também. Alessandra, saudade também, gente. Eu tava com muita saudade de vocês. Só que eu tô sumida por conta do que aconteceu na minha perna, né? E eu não tava fazendo live. Eu passei uns dias aí sentindo muita dor. E eu precisei também ficar com a perna para cima, descansar, né? O médico também falou que eu preciso colocar a perna para cima. Então eu dei uma pausa, mas a pausa não significa que eu parei, porque é sobre isso que eu tô falando aqui. É você não deixar que os reveses da vida, porque você perdeu o controle de algo que estava planejado, que você tem que desistir. Não, você não tem que desistir. Você tem que trabalhar com o que você tem. E olha, e é muito difícil, aí fora, a gente dificilmente encontra pessoas que nos ajudam, né, a seguir nessa caminhada. A maioria das vezes, as pessoas querem o quê? Desanimar você. Na maioria das vezes. Ao invés das pessoas incentivarem você a seguir a jornada, mesmo que capengando um pouquinho, mas seguindo, é muito difícil, porque as pessoas, a maioria, não, desiste disso logo, tá tudo muito difícil, você tá fazendo uma coisa que não vai dar certo. Essa é a tendência das pessoas. Mas você precisa lutar por si mesma, tá? Precisa lutar por você mesma, por você mesmo. Entender que se você tá aqui, se você tá com ansiedade, se você tá com crise de ansiedade, se você tá com medo de não dar conta, se você tá com medo de que, sei lá, eu perdi, eu planejei uma coisa, eu queria aquele emprego, eu fui demitida, fui demitido, perdi alguém que eu queria, que eu gostava muito, tô num relacionamento que não tá legal. Talvez você esteja aqui se sentindo assim, perdido, perdida com alguma coisa, mas saiba que você é capaz e você consegue sim, tá? E a ansiedade, a primeira coisa que ela traz são pensamentos negativos, são pensamentos de que, tá tudo ruim mesmo, então deixa o negócio desandar. Não, lembre-se que a ansiedade ela vem, a nossa vida, as coisas vão acontecer, toda hora acontecem, coisas boas, mas coisas ruins também, tá? E o que você faz para lidar com isso? Para lidar com o que está fora do planejado? Eu, por exemplo, eu tô aqui, ó, com a minha perna inchada, com hematoma, né? Tô com uma musculatura aqui rompida. Não vou conseguir fazer o meu treino de Muay Thai como eu gostaria, mas eu já conversei com o meu treinador e a gente já vai fazer de uma outra forma que dê para eu fazer, que eu não utilize as pernas, né? Porque eu não posso forçar agora o meu músculo, que ele precisa de um tempo de regeneração, e são 3 meses, gente, de regeneração, tá? Agora imagina eu parar minha vida, parar minha atividade física durante 3 meses, porque eu não posso fazer. Não, eu tenho que buscar uma forma de fazer do jeito que dá para eu fazer. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Não desanimem, tá? Sigam aqui, persistam. Mas eu tô sofrendo com ansiedade. As pessoas não me entendem, a minha família não entende, a minha família acha que eu tô inventando desculpa para não trabalhar, para não cuidar da casa, para não cuidar dos filhos, ou talvez tá inventando desculpa. A família acha que tô inventando desculpa, você tá inventando desculpa porque você quer ficar na cama dormindo. Porque não entende aquele sofrimento, né, que você tem. Porque a ansiedade, ela traz sofrimento. E é muito ruim no momento que você está sofrendo, você ser incompreendido, incompreendida pelas pessoas. Principalmente as pessoas que estão mais próximas de você. As pessoas que deveriam te apoiar, que deveriam estar, vamos lá, segurar na tua mão e seguir junto, né? Então aqui, saiba que você tem capacidade para enfrentar qualquer coisa na sua vida, desde que você acredite nisso, que você é capaz, tá? Porque as pessoas, às vezes elas dizem para você que elas te amam, que elas gostam de vocês, que elas estão junto com você, só que na hora que você mais precisa, elas pulam fora do barco e te deixam sozinho, sozinha, e muitas vezes até, além de pular fora do barco, para fora do barco, ainda criticam você porque você continua dentro do barco.
mas saiba que não se coloque na dependência de ninguém para resolver as suas questões. Busque uma ajuda. Se você está sofrendo com ansiedade, se você está vivendo um relacionamento ruim, né? Por que eu estou falando tanto de relacionamento? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, estão dependentes daqueles relacionamentos, não conseguem sair, e isso está gerando muita ansiedade, e a pessoa não sai por quê? Porque ela não acredita no seu potencial, ela não acredita que sozinha ela vai conseguir, que sozinha ela vai sair daquela situação, né? Mas sozinha, que eu digo, não é sozinha, não é sozinha, ela não acredita no seu potencial, e por ela não acreditar no seu potencial, ela não busca uma ajuda, tá? Então, assim, ansiedade te coloca nessa zona de medo. A ansiedade te coloca nessa zona de medo, de insegurança, e faz você continuar, persistir no sofrimento por muito tempo. Então, será que você que está aqui, se você quiser colocar um comentário, né, compartilhar um pouquinho da tua história, ou tiver alguma pergunta sobre ansiedade, fala aqui para mim, coloca aqui no comentário. Talvez você esteja, sim, se sentindo sozinho, sozinha, abandonado, abandonada, mas saiba que se você não acredita em si mesmo, em si mesma, com certeza você não vai sair desse lugar que você está, seja ele qual for, né? E esse lugar que está te gerando ansiedade, está fazendo você ficar nesse ciclo aí sem fim de ansiedade, de incerteza, de insegurança, com medo de avançar, com medo de conquistar seus ideais, seus objetivos. E aí você fica patinando nesse ciclo sem fim. Você não consegue sair disso, tá? E eu vou retornar as minhas lives, gente, né? A partir de amanhã, tá? Eu vou retornar minhas lives aqui à noite para estar batendo papo com vocês, tá? A Bia Rosa lindona tá aqui, que linda! Bem-vinda! A Ana Kézia, você atende muitos pacientes com pânico? Ana, eu só atendo pacientes com pânico, porque eu sou especialista em ansiedade, então eu só atendo pacientes com pânico. É o tempo todo. É o tempo todo. Aí já me perguntaram qual é a diferença entre pânico e sintomas de ansiedade. Basicamente, não tem muita diferença, porque os sintomas de ansiedade, as crises de ansiedade, são os sintomas são os mesmos do pânico. Foi dado esse nome de pânico porque a pessoa perde o controle, porque a pessoa tem a sensação de perda de controle mesmo. E isso gera muito medo, muita insegurança. A pessoa acha que não vai dar conta, fica desesperada. Então, por isso que foi dado esse nome de pânico, né? Mas o nome mesmo científico, né, que a gente encontra aí no CID-10 ou no DSM-5, que são nossos manuais de doenças, né, de transtornos, é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Bia, crise de conversão. Olha, Bia, eu nunca atendi paciente com crise de conversão, não. Eu sei, Ana, eu lembro de você. Você falou comigo no Whats. Sei sim, não esqueço não, tá? Ó, Tatá, como fazer para amenizar a crise de ansiedade? Tatá, uma coisa que você pode fazer, que eu ensino muito aqui. São duas estratégias que eu ensino para as pessoas que me assistem aqui. Primeiro, a respiração, tá? Porque quando você tá na crise de ansiedade, você não percebe, mas a sua respiração tá muito rápida. E isso gera falta de ar. E gerando falta de ar, gera o quê? Descontrole, desespero, tá? Você acha que tá com alguma doença respiratória. Então, se você puxa o ar devagar, né? Você vai estar, respirando e contando 1, 2, 3, 4, 5. Aí você solta o ar devagarzinho, contando nesse mesmo ritmo. Isso vai ajudar a fazer com que a sua respiração volte ao normal, tá?
e aí você não vai sentir falta de ar. Se você não sente falta de ar, então você não vai ficar com aquela sensação de medo, de pavor. Ah, porque eu tô com alguma doença grave respiratória, né? Tá? E outra coisa também é você desfocar. O que é desfocar? Quando você tá com sintomas de ansiedade, a primeira coisa que você começa a pensar é no sintoma, no que você tá sentindo, porque é inevitável, né? Você tá com uma falta de ar, você tá, sei lá, com uma dor no peito, seja o sintoma que for. A tendência é você ficar pensando no que você tá sentindo. Só que você vai começar a desfocar. Ah, como assim? Se você tá em casa, você vai buscar fazer alguma coisa, ou ouvir uma música, ou cuidar de uma plantinha, cantar, dançar, para você tirar a tua mente do sintoma. Ah, mas eu tô no trabalho, o que que eu vou fazer? Ah, você vai bater papo com alguém, se você puder, você vai sair para tomar uma água, tomar um café, dar uma caminhadinha lá fora, depois voltar. Você vai buscar qualquer coisa para distrair a sua mente dos sintomas de ansiedade, tá? Então faça isso, Tatá, e depois você vai me dizer, tá? Você vai me mandar mensagem no privado ou na live, você vai dizer se deu certo para você, tá bom? Então, Bia, isso daí você diz que perde a consciência e fica tremenda. Isso daí é uma questão neurológica que você tem que tratar realmente com o neurologista. Não dá para você tratar com outro profissional que não seja o neurologista, tá? Mas é bom você também fazer uma terapia, porque isso, claro, gera medo em você, gera ansiedade. Então é importante também você estar fazendo isso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Gente linda do meu coração, tava com tanta saudade de vocês. A Bia, já percebi, quando não penso nas crises, elas não dão. Se penso nelas, elas dão. Sim. Então, Bia, o médico, o neurologista, ele te encaminhou para a psiquiatria. Você foi ao psiquiatra? Você realmente buscou o psiquiatra? Tem que buscar, tá? Ah, porque a neurologia, o neurologista disse que você não tem nada, tá? Mas busca então o psiquiatra, faz outra avaliação agora com o psiquiatra, tá? Tá tomando remédio? Sim. Tá tomando remédio, mas você já buscou um psiquiatra? Porque você disse que foi encaminhada ao psiquiatra, tá? E sabe, gente, ó, a gente também não tem que dar uma de forte, tá? Não tem que dar uma de forte. Como eu falei pra vocês, tem hora que a gente não dá conta sozinho, sozinha. A gente tem que buscar uma ajuda. Então, assim, mas eu vou buscar. Tem gente que ainda pensa assim, mas eu vou buscar uma ajuda e o que que os outros vão pensar? Tem muita gente que ainda acha que psicólogo, não, eu não vou a psicóloga porque eu não sou doido, não sou doida. Gente, para com isso. Para com essa besteira. Psicólogo trata emoções, não é só para tratar transtornos. A psicologia também, além de tratar o emocional, o comportamental, né, tratar a mente, ela trata também questões de autoconhecimento, coisas que você precisa saber, se conhecer, buscar um autoconhecimento, né? Muitas vezes eu falo assim, eu atendo um paciente e trabalho uns exercícios de autoconhecimento, né? Fale sobre você, fale dos pontos fortes que você tem, fale dos pontos fracos. Aí a primeira coisa que as pessoas começam a responder é sobre os pontos fracos, negativos, que ela considera negativos. Tá, mas e os pontos fortes, as competências que você tem, as habilidades que você tem? A pessoa não sabe porque ela não se conhece. Então, quando a gente fala de psicologia, é para tratar tudo isso também, é para ajudar você a se conhecer, a se encontrar com você mesmo. Bom, bora aqui. Rafael, o sistema de alerta está muito sensível. Tem algum exercício para aliviar as crises? Então, Rafael, aí você vai me dizer
O que que você considera, o que está acontecendo aí na tua vida? Não precisa entrar em detalhes, né, para não se expor aqui, mas o que que você considera que está servindo de gatilho para esse sistema de alerta ficar sensível ou ligado o tempo todo? Ah, ó, Rafa falou que ele também tinha esse preconceito. É. Mas tem muita gente que tem, que acha que é que nem psiquiatra. Tem gente que fala assim: ah, gente, psiquiatra trata doente mental, quem é louco. Ele trata também das pessoas que têm transtornos mentais graves, mas ele trata de questões emocionais, ele trata de questões, desculpa, emocionais não, ele trata de questões, questões genéticas, como depressão, questões da química do cérebro. Ele trata outras situações aí também, tá? Opa, tem gente querendo entrar em contato comigo depois quando eu encerrar a live, tá, gente? Eu vejo lá. Tá, beleza. Então, gente, eu tava aqui compartilhando, né? Quem chegou agora, eu tava compartilhando do desafio que eu tô passando agora sobre do que aconteceu com a minha perna, né? No meu treino aí de Muay Thai. E falando, né, de que a vida é assim. A gente tá bem, a gente tá fazendo, seguindo com a nossa vida e de repente acontecem certas coisas para tirar a gente da tranquilidade, da zona de conforto. Mas o que que você faz com isso? Você vai paralisar e não vai fazer nada? Vai sentar e chorar? Não. Vamos seguir do jeito que dá para seguir, tá? Porque a ansiedade está dizendo para você o tempo todo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que tá dando tudo errado na minha vida, eu não consigo fazer as coisas direito. Esses pensamentos negativos vão sempre vir. Mas aí o que que você vai fazer com tudo isso? É isso que é o grande lance, a grande sacada aqui. O que que você vai fazer? Você vai sentar, chorar, se vitimizar, ou você vai levantar a cabeça, pegar esse limão, fazer uma limonada bem gostosa, seguir da forma que você pode seguir, que dá para você seguir. Ah, eu não estou conseguindo sozinho, sozinha. Busca uma ajuda. Busca uma terapia para te ajudar nesse ponto, tá? Ah, obrigada, Rafa. Obrigada aí. O Rafa, hoje ele sabe o quanto os psicólogos são importantes nas nossas vidas. Muito obrigada, querido, pelo reconhecimento. E olha, eu não me vejo. Se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, eu escolheria a mesma, porque é fantástico você ajudar as pessoas, você tirar a pessoa de um lugar que ela não via esperança nenhuma, né? Ela não tinha esperança nenhuma. E você ajudar essa pessoa a se erguer, se levantar e mostrar um caminho para ela. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Isso é gratificante. Eu costumo dizer que, claro, a gente trabalha pelo dinheiro, gente, lógico. Todos nós precisamos do dinheiro para ter um conforto, para conquistar as coisas que a gente quer. Mas quando você trabalha com o que você gosta, o dinheiro vai ser a consequência, o financeiro é a consequência. O mais importante o que me gratifica mais é ver as pessoas se levantando, saindo daquele lugar ruim, né, se levantando, dando a volta por cima, dizendo: não, eu posso, eu quero, eu sou capaz. E são palavras que se vocês não estão usando no seu vocabulário, passem a usar a partir de hoje. Eu quero, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Porque a ansiedade, ela tá aí o tempo todo dizendo para você que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, que nada vai dar certo. Não, que você não tem que querer isso porque isso é demais para você, porque você não merece. Nossa, isso, quem sou eu para sonhar com isso? Ah, eu não mereço, para mim não, esse mundo não é para mim. É sim. Eu quero, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Começa a usar essas palavras a partir de hoje para você mesmo, para você mesma, reforçar dentro de você aquela chama, acender aquela chama da liberdade, aquela chama da conquista.
de que você quer sim, que você vai conseguir sim, tá? Porque os desafios vão sempre vir, gente. Vão sempre vir, a vida é assim. Tudo acontece. Tudo acontece. Você planeja uma coisa, não vai dar certo, ou dá certo, um dia dá, outro não dá. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, às vezes eu queria fazer uma coisa e não dava certo. Ou minha mãe não deixava, ou meu pai não deixava, ou não fazíamos porque não podíamos mesmo, financeiramente, mas segue. São as frustrações da vida. Agora, a vida também não é só de frustração. E a ansiedade, ela faz você enxergar só o que, tá dando errado. Mas às vezes até uma coisa que fugiu do planejado vai servir de combustível para você ter mais força, para você buscar mais seus objetivos, para você lutar, para você não ficar dando ouvido para aquelas pessoas que não torcem por você. Porque o que mais tem são pessoas que não torcem por nós, que querem ver a gente lá no chão mesmo, que querem ver a gente caída, desanimado, desanimada. Ó céus, ó vida, não. É você mesma que vai acender essa chama aí do eu posso, eu quero, eu consigo, tá? Isso aqui não é papo de coach, não, tá? Não é papo de coach, não. É papo de uma psicóloga que já passou por várias situações desafiadoras, tem experiência nessa área e tá falando de algo que ela tá vivendo também, que é um desafio que veio aí para mim, tá? E eu não tô usando isso que aconteceu na minha vida para me vitimizar. Não, para me promover, de jeito nenhum. Eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque eu acredito muito no potencial que vocês têm. Eu acredito muito na força que vocês têm, na coragem que vocês têm. Só que muitas vezes essa coragem, essa força tá lá guardadinha, escondidinha, porque não tem ninguém para despertar isso. Porque as pessoas que rodeiam você ficam o tempo todo dizendo que você não vai conseguir. Desiste disso logo. Quantas vezes eu ouvi isso? Desiste disso logo. Já tá dando errado desde o início. Você cismou com esse negócio. Quer ver uma coisa? Uma coisa que eu ouvi muito, da minha família principalmente, quando eu comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais. Você tá todo dia fazendo live, você tá todo dia postando vídeo. Para com isso, fica gastando energia com isso. Você não tá ganhando nada com isso. As pessoas não te pagam para isso. Eu falei, eu faço porque eu gosto, eu quero, é um projeto que eu tenho. Eu quero ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, mas que quando ouvem um vídeo meu, quando assistem uma live minha, eu já tive depoimentos de inúmeras pessoas. Rô, aquela live que você fez me ajudou tanto, aquele vídeo que eu assisti está me ajudando tanto, o seu conteúdo está me ajudando tanto. Então, gente, isso é gratificante. Mas se eu fosse dar ouvido para o que as pessoas falavam, eu não estava aqui já há muito tempo. Mas não, se você tem um objetivo, vá, siga, continue, não desista. Olha que bacana o que o Rafael tá falando aqui, ó. Eu já me vi no fim do poço, mas através do conhecimento que vocês nos passam, estou bem melhor. Pois é, Rafa, é sobre isso que eu tô falando. Tem gente que não tem condição de pagar uma terapia, né? Mas aí a pessoa tá ouvindo o meu conteúdo, tá assistindo uma live e ela tá sendo ajudada. E outra coisa, eu quero até pedir a vocês que me ajudem, tá? Eu criei um novo canal. O meu canal é Rosana Azevedo, tá? É lá no YouTube, porque o meu canal, eu perdi o meu outro canal por uma série de situações aí. Tentaram clonar meu canal, copiar algumas coisas. E aí eu gostaria que vocês entrassem lá no YouTube e buscassem Rosana Azevedo. Não tá nem como psicóloga, é Rosana Azevedo. E aí vocês se inscrevam no meu canal. Ele é um canal novo, não tem muitos inscritos, tá? E se vocês puderem entrar lá, assistir meus vídeos, clicar no joinha, compartilhar meus vídeos e se inscrever, por favor, vocês vão estar ajudando a divulgar meu conteúdo, tá? Eu vou fazer um post aqui com o meu canal e vou colocar aqui no meu story aqui do TikTok para vocês irem acompanhando, tá?
Vocês vão estar me ajudando bastante. E eu quero povoar mais, ter mais inscritos para eu começar a fazer live lá também. Rafa, é verdade, sempre teremos frustrações, mas sem haverá soluções também. Sim, sempre a gente tem uma solução. Eu costumo dizer, gente, que a única coisa que não tem solução é a morte. Quando chega a morte, aí não tem mais o que fazer. Mas fora isso, a gente dá a volta por cima, a gente passa pelas situações, a gente inventa um jeito de fazer diferente. Ai, Rafa, obrigada, querido, obrigada. A Rafa já se inscreveu lá no meu canal, brigadão, viu? E não esqueça de compartilhar meus vídeos, de clicar no joinha, porque aí vocês vão estar me ajudando a entregar mais o meu conteúdo, tá? Elda, eu sou psicóloga sim, tá? Eu sou psicóloga formada há 18 anos. Eu sou especialista em ansiedade há 18 anos e sou especialista também em terapia cognitivo-comportamental, tá? E eu já sofri muito com ansiedade antes de ser psicóloga. Tinha crises de ansiedade e tomei medicamento para dormir, medicamento para ansiedade. E só depois que eu fiz uma terapia que eu entendi qual é o processo. O que esse processo aí fazia eu ter crise de ansiedade? Porque eu tomava remédio e nada mudava, né? Nada mudava. E aí eu resolvi me tornar psicóloga para ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade, porque eu sei o quanto é sofrido isso, tá? Só sabe quem passa. A Rosa, vou me inscrever no seu canal, querida. Ai, querida Rosa, muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo, tá? Se inscreva sim, você vai estar me ajudando muito. O meu canal é um canal novo, tá? Tem poucos inscritos, por isso que eu preciso da ajuda de vocês. É um conteúdo gratuito, tá? Vocês vão acessar meus vídeos lá, conteúdo gratuito, não paga nada. É só entrar, se inscrever e assistir, tá? E não esquecer de compartilhar, curtir também. Recalçados, trato de síndrome do pânico há anos, tenho medo de estar longe de casa, isso me atrapalha muito. Querida ou querido, não sei. Você trata esses sintomas só com medicação, pelo jeito, né? Porque você ainda continua tendo sintomas. E quando você diz que trata há anos, há quantos anos você trata? Tá? Há quantos anos? Ah, Regiane, tá, Regiane, você trata há quantos anos esse pânico? E quais os medicamentos que você toma? Fala aí pra mim, lindona. Rosa, querida, um beijo, tá? Se inscrevendo lá no meu canal. Então, gente, ansiedade... Tem muita gente aí tomando remédio há anos. Clo e Neural. Clo? Que medicamento é esse? Clo, eu não conheço. Clo? É esse nome mesmo? Clo? Neural eu conheço. Você tem diagnóstico, você tem diagnóstico de quê? O Rê? É só de ansiedade? Ou tem alguma coisa a mais aí, Rê? Pelo jeitão tem alguma coisa a mais. Fala aí pra mim. Ah, toque. Então, o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um transtorno de ansiedade também. Só que ele é diferenciado. Por quê? Quando a gente fala só de ansiedade, né? Aí a gente está falando de uma questão emocional que pode ser tratada sem medicamento. Agora, quando a gente fala de toque, o toque ele tem a parte genética. A parte genética, que é uma questão que já está na sua... Como é que eu posso dizer? Já veio de fábrica. E aí você precisa tomar medicamento. Mas o toque, ele também é tratado com terapia, tá? Porque o toque gera muita ansiedade. Ele traz obsessões, que são os pensamentos repetitivos, e as compulsões, que são rituais, que a gente chama de rituais. Por quê? A pessoa faz aquele tipo de ritual, ela repete aquele comportamento por várias vezes seguidas, porque ela repete com o objetivo de se livrar daqueles pensamentos. É como se, digamos, se você tem um toque por limpeza, você tem a ideia
um toque por limpeza ou por contaminação. Você tem a ideia que você, se você toca a maçaneta de uma porta, se você toca, aperta a mão de alguém, imediatamente você tem que já ir lavar a mão, porque fica aquele pensamento, eu me contaminei, eu me contaminei. Então, só o fato da pessoa ir até o lavabo, a pia, lavar a mão, né? Aí ela já se alivia daquele sentimento ruim de que eu estou contaminada. Mas ela repete, isso acontece várias vezes ao longo do dia, e a pessoa fica repetindo isso muitas vezes. E tem pessoas que se lavam tanto as mãos que se chega a ferir, né? Tem pessoas que têm comportamento de checagem. A pessoa vai sair de casa, ela às vezes está lá já no portão, na rua, saindo. Ai, será que eu deixei o gás desligado? Será que eu deixei a janela fechada? E aquilo fica incomodando tanto a pessoa que ela tem que voltar e conferir. Aí ela confere, tá tudo ok, ela vai, aí o pensamento vem novamente. Mas será que eu conferi direito? Aí volta novamente. Então são comportamentos muito repetitivos. São comportamentos que vêm de obsessões, que são pensamentos repetitivos que vão gerar comportamentos repetitivos. E aí tem que tomar medicação. Mas aí você também tem que fazer terapia, porque isso gera muita ansiedade, muita insegurança na pessoa. Porque são os pensamentos assim, sem muito sentido. E a pessoa chega até a pensar, meu Deus, será que eu tô bem da cabeça? Porque é uma coisa tão sem sentido que ela fica até desconfiada. Meu Deus, será que eu tô com algum problema na minha mente? Será que eu tô ficando doido, doida? Tá? Então, isso também gera muita ansiedade. É um tipo de transtorno também de ansiedade, tá? Só que mais sério, porque aí envolve a parte genética. E aí você precisa tratar com medicamento também, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as mensagens. A Emanuela tem fobia social, está se esforçando para tirar a carteira, mas é um inferno na minha mente. Sim. Sim, Manuela, porque a fobia social, o que gera ansiedade na fobia social? É estar no meio de pessoas. Por quê? Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, você tem medo do julgamento das pessoas, tá? Isso não tem a ver com toque, isso é uma fobia. A tendência de quem tem fobia social, ela se isolar. Ela quer ficar o menor tempo possível entre as pessoas, porque ela tem a ideia de que as pessoas estão julgando ela o tempo todo, né? E aí você tem que fazer um tratamento, querida. Tem que fazer um tratamento com psicólogo. Um psicólogo que seja da abordagem cognitivo-comportamental, tá? Um especialista em ansiedade, porque essa fobia, tá? Aí você perguntou, eu sou assim, é toque? Então, se você tem essa questão da checagem, de checar várias vezes, pode ser que você, eu não sei, esse eu sou assim, você está se referindo ao quê, Emanuele? A questão de mania de limpeza, checagem, medo de se contaminar. O que seria? Coloca aqui para mim para poder te ajudar. Thaís tem ansiedade. Mas, Thaís, essa ansiedade que você tem é uma ansiedade normal? É uma ansiedade que está te gerando sintomas? Que ansiedade é essa, Thaís? Você toma medicamento? Porque se for uma ansiedade normal, tá tudo bem. A Rê já fez terapia, mas precisa voltar. Sim, você precisa voltar para ontem. Ontem, Rê. Thaís, querida, você passou por esse trauma, né? Teve um aborto espontâneo, uma gravidez ectópica. Então, faz um acompanhamento psicológico, vai te ajudar muito, Thaís, muito. Essa ansiedade é devido a um trauma que você viveu. Mas aí você tá tendo sintoma, ou você tá só com a mente acelerada o tempo todo, ou você tá com sintoma físico também. Você tá tá com dificuldade para dormir. Emanuela, é isso aí, Emanuela, você se sente julgada e se isola, exatamente. Ô, Thaís, você tá dizendo para mim que você fica no quarto trancada.
Você tem que buscar uma terapia porque você passou por um trauma, por uma perda. E você está vivendo um luto. E se você não cuidar desse luto, você já está com humor deprimido. E humor deprimido, gente, não significa depressão. Humor deprimido é quando você está triste por alguma coisa que aconteceu, por alguma perda, tá? E essa perda não necessariamente é só morte. Pode ser perda financeira, pode ser uma perda de emprego, um rompimento de um relacionamento. Mas você, se não cuidar desse humor deprimido, isso pode se tornar uma depressão. Principalmente se você já tem casos de depressão na sua família, de pessoas diretas aí, pai e mãe, tá, Thaís? Então busca uma ajuda profissional. Vanusa, a ansiedade dá pressão na cabeça? Dá, Vanusa, dá pressão até na nuca às vezes. Você não tem hipertensão não, tem? Você tem pressão alta? Fala aí pra mim. Ah, Emanuel, então você também tem mania de limpeza e checagem, tá? Então tem que buscar mesmo uma ajuda, tá, Emanuela? Não, Emanuela, se você tá dizendo pra mim, pela experiência que eu tenho, tá? Que você tá se isolando, que você tem essa sensação que tá sendo julgada, que você tem mania de limpeza e checagem, isso não é só uma ansiedade. Tem questão de toque aí, tem questão de fobia social aí. Então, não é só essa questão aí de ansiedade, não. Porque o toque e a fobia social também geram ansiedade, tá? Busca uma ajuda, tá, querida? Tá, então, te passaram sertralina, mas você não sentiu melhor. Por quê? O medicamento, ele vai agir na parte química, na parte genética, mas não vai ajudar você na parte emocional. Por isso que você precisa fazer uma terapia. Principalmente, Manuela, principalmente, porque se você não tratar isso, isso vai evoluir. E aí vai te gerar outros problemas, porque você já tem condições aí de toque, né? Você já tem uma condição aí de fobia social. Então você precisa sim tratar, tá? A Thaís não consegue dormir, toma remédio. Pois é, Thaís. Porque você tá vivendo esse momento aí difícil, né? Você perdeu, você sofreu uma perda muito importante aí, né? E então você tem que ter esse apoio emocional, sim, querida, tá? Ô, Rê, queridona, eu atendo online, sim, tá? Eu atendo online, sim. Sim, eu faço sim. Você entra em contato comigo, tá? Depois no privado que eu converso com você. Porque eu não posso estar colocando valores aqui, tá? O meu conselho, ele não permite isso. Tá bom, gente? Ah, e outra coisa, eu coloquei aqui no perfil, na descrição do meu perfil, meu CRP. Quem quiser conferir lá meu CRP, tá, gente? Eu gosto de falar isso porque já teve alguns engraçadinhos aqui que perguntaram: ah, você não é psicóloga, porque você não colocou seu CRP aqui. Não, eu coloquei meu CRP lá. Se quiser, você entra no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, pega lá minha numeração lá do CRP que eu tô lá, tá? Tô ativa lá. Sim, Emanuela, a ansiedade, ela trava tudo. Tudo que você imagina, a ansiedade trava, tá? Porque ela te deixa enrijecida. Ela te deixa com a musculatura muito tensa. Ô, Rafael, os gatilhos, ó, vão ser todas as situações que fazem você ficar ansioso. Pode ser um relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família, pode ser a sua baixa autoestima, se você tiver com uma baixa autoestima. Pode ser uma série de questões aí. Então, o que você considera? Você tá vivendo algum relacionamento difícil? Você está num trabalho que não te deixa realizado, que você não gosta? Você está muito disponível para sua família? É alguma situação que acontece que deixa você assim. Aí é você que vai ter que identificar. Não tem como eu identificar, entendeu? Você que vai começar, ô Rafa, a prestar atenção nisso a partir de agora, tá?
A Vanusa, a sua filha tem ansiedade, pressão na cabeça, formigamento nas pernas e nas mãos. São sintomas típicos de ansiedade, tá? Mas ela faz tratamento? Ela faz algum tipo de tratamento para ansiedade? Dependência emocional tem cura? Ah, tem. Você precisa trabalhar essa questão da autoestima, Marcos. Porque uma pessoa que depende da outra emocionalmente é porque ela tem uma baixa autoestima, tá? E porque ela não tem inteligência emocional. E quando eu falo de inteligência emocional, gente, por favor, me entendam. Não estou me referindo à inteligência de fazer as coisas, não é isso não. Eu estou me referindo a saber lidar com as emoções, tá? Porque já teve uma pessoa que me falou, você está me chamando Você está falando que eu não sou inteligente? Não, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo de inteligência emocional, é você saber lidar com as suas emoções. E quando a pessoa tem essa dependência, quando ela coloca a sua felicidade, o seu bem-estar na mão do outro, ela vira refém desse outro. Vocês não concordam comigo? Se você tem dependência de alguém, você está sendo refém dessa pessoa. E aí essa pessoa pode manipular você da forma como ela quiser. E isso gera ansiedade, muita ansiedade. Então precisa, tá, Marcos, entrar numa terapia para trabalhar a questão da inteligência emocional, a questão da autoestima e do posicionamento, da assertividade. E são os 3 pontos que eu trabalho no meu método. Agora, gente, vocês percebem, vocês que me acompanham aí já há um tempo, eu sempre estou falando aqui, inteligência emocional, assertividade, autoestima, porque isso aí é o que norteia a sua vida. Vai nortear você em tudo na sua vida. Na questão de você se sentir mais seguro ou mais inseguro, de você falar um não quando precisa para alguém, de você não baixar a cabeça para as pessoas, você não deixar de fazer as coisas que você gosta, você não permitir que as pessoas façam algo com você que você não quer. Isso tudo gera ansiedade, gera crise de ansiedade, gera crise de pânico, tudo isso aí, tá? Por nada, Marcos, querido. Suelen Dias, boa tarde, lindona. Imagina, gente, a minha intenção aqui é essa mesmo, responder. Você tá com crise de ansiedade por dependência emocional. Então, Suelen, é o que eu falei, quando eu acabei de falar agora, porque você acha que já não tinha entrado ainda. Quando você coloca a sua felicidade, a sua vida na dependência do outro, você se torna refém disso. Você fica aprisionada a essa pessoa. E aí, se a pessoa ela é uma pessoa ruim, ela vai te manipular. Ela vai usar isso contra você. Porque ela sabe que você vai estar sempre na mão dela. Então é importante sim você trabalhar isso aí, essa inteligência emocional, trabalhar essa questão da autoestima, que tá tudo relacionado, tá? A pessoa que tem dependência emocional, ela busca aprovação das pessoas e ela entende que para ela ser aprovada, para que as pessoas gostem ou a amem, ela tem que se colocar nessa posição de depender emocionalmente, de estar buscando pouquinho. O pouco que a outra pessoa dá já é suficiente, ela já se sente, meu Deus, ganhei uma atenção. Só que, vamos colocar aqui, você não merece migalhas, você merece toda a atenção. Só que essa toda a atenção, primeiro você tem que reconhecer o quanto você é importante, o quanto você é especial, para você poder sim dizer para o outro, não, eu não quero esse relacionamento mais, eu não quero que você faça isso comigo, eu não permito mais, porque eu me amo, eu me cuido, eu me quero bem, tá? Então precisa, Su, trabalhar tudo isso. Aí tem que entrar numa terapia, trabalhar autoestima, trabalhar posicionamento, para que você consiga sair desse ciclo vicioso, porque isso é um ciclo vicioso, tá? Você fica dependente da pessoa, a pessoa te manipula, você cede à manipulação da pessoa, e aí você fica nesse ciclo o tempo inteiro. E isso
Não é legal de jeito nenhum. Gente, olha, infelizmente eu vou ter que encerrar por causa do meu horário, eu tenho compromisso. A Anne, a crise de ansiedade também, em alguns casos, ela pode trazer essa sensação, sim, de vazio, tá? E pode trazer também sensação de mal-estar. Pode, depende da pessoa, varia de pessoa para pessoa, tá? Gente linda do meu coração, ó, eu vou ter que encerrar, mas amanhã eu tô aqui às 20 horas, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Tontura também, Anne, a tontura é porque você tá respirando muito rápido e essa oxigenação tá muito baixa no teu cérebro, tá? E aí você fazendo uma respiração, respirando devagar, puxando o ar e soltando devagarzinho, ela vai se restabelecer, a tua respiração. Obrigada, Rafa. Bom final de semana para você e para todos também, gente. Ó, até amanhã. Ó, amanhã, e eu vou pedir a vocês o seguinte. Eu quero fazer um desafio a vocês, tá? Eu fiquei um tempo sem fazer live por conta da minha questão de saúde aqui também. E eu preciso que vocês me ajudem. Amanhã, quando vocês entrarem na minha live, já compartilha com qualquer pessoa que você conheça, tá? Dos seus contatos aí no WhatsApp, dos seus contatos aí no Instagram, aqui no TikTok. Já compartilha, porque eu quero bater uma meta aí de umas 100 pessoas na live. E eu gostaria que você me ajudasse nisso aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um excelente domingo, tá? E amanhã a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia.